Senhor Secretário de Estado já nos está a ouvir? Muito bom dia, Senhor Secretário de Estado. Nós ainda não o vemos e ouvimos-lo mal. Vamos aguardar que haja condições para o efeito. Agora sim, agora já o estamos a ver. Espero também que o possamos ouvir em condições. Eu queria naturalmente cumprimentá-lo, Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença e portanto, lembrar-lhe a grelha de tempos. Nós vamos ter 5 minutos para a sua intervenção inicial, depois daremos as palavras aos grupos parlamentares e, no fim, para uma intervenção final, com uma intervenção igual ao somatório de tempos dos gastos pelos grupos parlamentares. E, portanto, sem mais delongas, dava-lhe a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. O convite para esta audição surge na sequência de uma proposta de lei do Partido Socialista e também do PAN sobre o PAEL, o Programa de Assistência à Administração às Autarquias Locais, que foi criado pela Lei 43 de 2012 e que depois foi regulamentada pela Portaria 281-A de 2012. Este foi um diploma em 2012 muito importante. Em 2012 nós estávamos na questão das assistências financeiras, da crise do subprime e do endividamento dos municípios. E a partir de uma certa altura houve uma questão que os municípios tinham acumulado um conjunto de dívidas a curto prazo superior àquilo que era, digamos, normal, furando muitos planos que tinham de consolidação de contas públicas municipais, e por isso este plano foi um plano verdadeiramente importante. Nos termos deste plano, subscreveram, houve candidaturas, tinha o Programa 1 e o Programa 2, e houve 103 candidaturas apresentadas. Dessas 63, 25 foram candidatadas ao Programa 1 e 78 candidaturas ao Programa 2. E isso permitiu injetar, na altura, dinheiro para que as câmaras municipais pudessem, através do financiamento do Estado, sob a forma de empréstimo, pagar ou liquidar as dívidas que estavam consolidadas com mais de 90 dias a fornecedores. Lembro-me perfeitamente disso, por isso, daí a importância. Ora bem, o certo é que a condição financeira dos municípios melhorou substancialmente e é conhecido que os municípios têm tido nos últimos anos, infelizmente, superávit digamos, de exploração, superávites operacionais, permitindo que, ao longo do tempo, um conjunto de municípios pensassem bem se queriam manter este plano. Este plano era um plano exigente e não podia deixar de ser na altura que foi subscrito. E era exigente em várias vertentes. Tinha um conjunto de compromissos grandes para cumprimento das metas e tinha um conjunto de ónus aos municípios, que obviamente os subscreveram, para poder, de alguma forma, ser garantia do pagamento das suas prestações. Nomeadamente, e aquilo que está nas propostas de lei, a questão da imposição de colocar o IMI máximo naquilo que era a prestação por parte dos municípios, que era obrigação nos termos da contratualização, e obviamente também um conjunto de prestações associadas para garantir, que o Estado garantisse que o ressarcimento deste plano era uma evidência. E depois também tinha um conjunto de complicações, nomeadamente quando as câmaras faziam um conjunto de adjudicações, nomeadamente com o Tribunal de Contas a exigir sempre o cumprimento da verificação se a contratação daquele encargo ou daquela despesa não violava o plano PAEL. Bom, estas coisas foram fazendo e a partir de uma certa altura os municípios, tendo algumas liquidez, pensaram em fazer uma de duas coisas, ou em liquidar praticamente os planos, e nesse âmbito 63 municípios liquidaram os planos, e liquidaram-nas de duas formas. Ou liquidaram pagando, porque tinham, digamos, superávites e tinham meios para os liquidar totalmente, ou contrataram empréstimos à banca comercial, mudando o regime do endividamento de uma conta
dívida ao Estado para uma conta que é outro regime do endividamento municipal, para uma conta de endividamento ao setor bancário, onde a taxa de juros até era mais baixa. Por isso, muitos dos municípios liquidaram os seus planos, substituindo-os, ou totalmente, sem nenhuma contrapartida com nenhum empréstimo, mas alguns deles também substituindo-os por dívida comercial com uma taxa de juros mais baixa. Também aconteceu que em 37 municípios eles foram suspendendo os planos. E foram suspendendo os planos porquê? Porque na prática os municípios conseguiam cumprir o limite da dívida. Agora, a possibilidade do IMI máximo é uma possibilidade que tem que ser tutelada também pelas Assembleias Municipais. A obrigatoriedade do IMI máximo acabou por ser um ónus demasiado pesado para câmaras que conseguiam pagar, digamos, as prestações atempadamente. E o tempo veio dar razão, de alguma forma, a esses municípios, porque assim conseguiram diferenciar as populações, conseguiram melhorar aquilo que eram os impostos municipais a pagar pelas populações, cumprindo integralmente com os encargos do Estado. Por isso, digamos que este ónus da aplicação do IMI máximo foi demasiado penalizador e muitos municípios também, de alguma forma, foram trabalhando esta matéria e foram se queixando, e por isso também uma grande questão de poder ter essa gestão do imposto municipal sobre os imóveis, liquidando antecipadamente os planos. Esta situação fez com que neste momento só, digamos, 2 programas estejam ativos do PAEL. E isso é importante também realçar. Dos 103, 63 pagaram, 37 estão suspensos. Digamos que não precisam, porque as câmaras estão a cumprir plenamente o limite da dívida total, e só 2 é que estão ativos. Tendo 2 ativos, e um deles integrou o respectivo plano no FAM. Por isso, eu diria que em relação a esta proposta da substituição de dívida, ela é perfeitamente possível, isto é no âmbito da competência própria das Assembleias Municipais, sobrecarregando ainda esta motivação, porque que grande parte dos municípios já não tem o PAEL em vigor, e ainda bem, e estão a cumprir tempestivamente todos os seus compromissos, digamos, financeiros, para com o desequilíbrio que temos que ter na administração pública local, que felizmente é uma realidade. Um equilíbrio com superávit, contas certas, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu diria que é essa a tutela. A tutela que é feita obviamente pelo IGF, e essa tutela do IGF obviamente é sempre bem-vinda e é feita nos termos da lei em vigor, mas obviamente o que temos aqui a falar é um PAEL que em muitos casos já não existe porque foi liquidado, e obviamente a oneração que foi feita de alguma possibilidade de gestão por parte das câmaras no pressuposto do cumprimento daquilo que são as prestações mensais que tiveram que ser pagos ao Tesouro de contratos que foram feitos em 2012 e 2013. Sr. Presidente, para já era muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E passava agora a intervenção dos grupos parlamentares. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Breves considerações. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta esta proposta porque entende que em determinada medida e sob determinada acessão, de alguma forma, a letra da lei constante dos regulamentos do programa PAEL, de alguma forma, fazem com que a tutela de legalidade se substitua à tutela de mérito. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a lei impõe aos municípios a forma como devem satisfazer o cumprimento das suas dívidas. No meu entender, no entender do Partido Socialista, a autonomia do poder local deve ela ser própria primaz relativamente às escolhas que cada autarca deve fazer para o cumprimento das suas obrigações. Por outro lado, cumprido o objetivo, e esse papel é meritório relativamente ao programa de apoio à economia local e a outros programas em vigor, cumprido o objetivo de satisfação dos créditos das câmaras, das autarquias locais, aquilo que nós nos devemos interrogar é porque é que não pode ficar na esfera da opção de cada município a forma como satisfaz esses créditos. Porque é que tem que ser obrigada
a aplicação de uma taxa máxima de IMI, um imposto que sobrecarrega as famílias, que sobrecarrega os munícipes, se existe alternativa para o cumprimento e satisfação desses créditos. E, na verdade, houve. Houve em todos os municípios que cumpriram, e são muitos os que cumpriram este programa. Não é verdade aquilo que nos diz, ou que nos aponta como preocupação, o Inspetor-Geral de Finanças. Porque, na verdade, nós estamos a falar relativamente a câmaras, a municípios cumpridores, a órgãos colegiais cumpridores, que cumpriram cabalmente tudo aquilo que tinha sido objetivo da intervenção do PAEL, nomeadamente a satisfação do próprio crédito perante o Estado. Se foi com lugar à recolha de uma receita específica, objetivamente consignada, isso é outra questão, mas que o objetivo foi cumprido, foi cumprido. Não se trata de uma amnistia. Trata-se de, por um lado, adotar de forma razoável sanções proporcionais a violações objetivas. Ou seja, se houver incumprimento do objetivo, se houver a falta da aplicação de taxa máxima e se não houver lugar à recolha substitutiva, nomeadamente da taxa máxima do IMI, obviamente que deve haver uma sanção. Contudo, se há cumprimento do objetivo que ilide a aplicação da taxa máxima, temos nós que nos perguntar, enquanto legisladores, porque é que esta sanção terá de ser aplicada, se ela mesma é proporcional. A desproporcionalidade da sanção é o pior que existe no mundo judiciário. E isso não é culpa do mundo judiciário, é culpa do legislador. No debate na Generalidade, eu perguntei ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se, sendo o Sr. Deputado um conhecedor profundo do mundo autárquico e da natureza dos órgãos autárquicos, se não lhe parecia até inverosímil que esta norma estivesse estatuída na lei. É por quem conhece a natureza colegial dos órgãos autárquicos não pode desconhecer que muitas das vezes a aplicação de determinadas medidas resultam da aprovação nos órgãos colegiais. Muitas das vezes contra a vontade dos presidentes de Câmara e dos seus proponentes. A ter a concluir. E, portanto, se um presidente de Câmara tem o objetivo da aplicação de uma taxa máxima, mas se o órgão colegial, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, não permitem essa aplicação, não pode agora o Presidente de Câmara estar sujeito a uma sanção relativamente à qual ele não tem responsabilidade objetiva nenhuma, mas de acordo com a lei tem. Mas é que de acordo com a lei tem. E, portanto, nós quando apresentamos esta proposta, temos o objetivo de melhorar o regime sobre o qual é aplicado o regime do PAEL. Esse é o nosso único objetivo. Outras considerações são de natureza política e extravasam em muito aquilo que deve ser o debate democrático. Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, como sabe, a lei deve ser geral e abstrata, a lei não pode ser pontual, a lei não pode ser concreta e durante esta manhã tenho referido diversas vezes, a lei não pode ser uma lei com fotografia. E por isso este conjunto de audições que estamos a realizar e que terminam agora com o Sr. Secretário de Estado visam exatamente conhecer com um certo grau de pormenor a matéria sobre os quais nós nos propomos legislar, neste caso concreto, o Partido Socialista se propõe a alterar a legislação relativamente ao programa de apoio à economia local. Tão bem como o Sr. Secretário de Estado sabe,
esta iniciativa legislativa do Partido Socialista prossegue dois objetivos. Primeiro objetivo, flexibilizar as regras do PAEL, introduzindo a possibilidade dos municípios, em vez da aplicação da taxa máxima do IMI, poderem aprovar medidas alternativas com idêntico impacto que concretizem em receita efetiva. Pois muito bem, como o Sr. Secretário de Estado teve o cuidado de referir na sua intervenção, ademais também atestado pelas declarações da Sra. Diretora-Geral das Autarquias Locais, só há 2 municípios, neste momento, sujeitos às regras do PAEL. Segunda nota, Sr. Secretário de Estado, nenhum dos 2 municípios sequer está obrigado a aplicar a taxa máxima do IMI. Terceiro, Sr. Secretário de Estado, como é também do seu conhecimento, desde 2015 que nenhum município português se socorre do PAEL. Segundo objetivo, e é aqui que eu queria centrar a minha intervenção e as perguntas ao Sr. Diretor-Geral. Segundo objetivo, do nosso ponto de vista, esta iniciativa legislativa do Partido Socialista visa, de uma forma clara e objetiva, ainda que não confessada, perdoar e amnistiar todos aqueles que têm ou possam vir a ter processos sancionatórios por violação das regras do PAEL. A expressão é minha, amnistiar e perdoar é minha, mas é essa a minha convicção, a nossa convicção. E, portanto, o objetivo, ao contrário do que aquilo que se pretende dizer, ou que foi dito ao longo desta manhã, e nomeadamente na intervenção que me antecedeu, não é ajudar os municípios cumpridores, nada disso. O objetivamente que aqui está presente nesta iniciativa é amnistiar, é perdoar os municípios prevaricadores. Sr. Secretário de Estado, a EGF, no âmbito do controle do Programa de Apoio à Economia Local, afirmou, na audição que antecede esta, que procedeu à realização de 45 auditorias, não identificando se eram sistemáticas ou eram regulares, no âmbito, como eu disse, do controle do Programa de Apoio à Economia Local. E dessas 45 auditorias, 11 concluíram pela suscetibilidade de fundamentar a dissolução de órgãos ou a perda de mandatos dos seus titulares. A Inspeção-Geral de Finanças escusou-se a identificar os municípios em concreto, das quais os respectivos relatórios concluíram por essa suscetibilidade. E a pergunta que tenho desde já para fazer, Sr. Secretário de Estado, é quais são, em concreto, esses 11 municípios. E faço a pergunta ao Sr. Secretário de Estado, porque foi essa a sugestão também da própria Inspeção-Geral de Finanças. Gostaria também de saber, Sr. Secretário de Estado, quais as datas em que esses relatórios foram apresentados pela IGF a despacho do Sr. Secretário de Estado. E gostaria também de saber, porque a IGF afirmou que a maioria desses 11 relatórios não tinham despacho tutelar, a pergunta final que gostaria de colocar é quando pensa o Sr. Secretário de Estado emitir esse mesmo despacho tutelar sobre as 11 que nós, sobre os 11 relatórios de autoria que nós naturalmente não conhecemos nem sabemos identificar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Não há mais nenhum grupo parlamentar que tenha questões a colocar e relembro que o somatório, dado, digamos também, que os colegas excederam o tempo que estava previsto, o Sr. Secretário de Estado naturalmente terá até 10 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em relação ao Sr. Deputado Luís Testa, do Partido Socialista, eu quero dizer ou quero corroborar numa afirmação. A questão da proporcionalidade da sanção, obviamente, é a lei que há uma lei e a lei pode, bem ou mal, ser desproporcionar na sua aplicação. Mas, obviamente, há uma coisa que o Sr. Deputado disse que me parece pertinente referir e sublinhar. É que, por muito que o Presidente de Câmara queira aplicar nos termos
aquilo que é a orientação máxima da lei, nomeadamente na aplicação do IMI máximo, no caso de querer aplicar integralmente, a Assembleia Municipal, como sabem, no âmbito das suas competências próprias, pode sempre, no caso, com maioria ou sem maioria, tem acontecido muita coisa, fazendo a sua avaliação, obviamente terá sempre a possibilidade de validar ou não validar a proposta de IMI que vem do Executivo. E isso é uma coisa que acontece mais vezes do que nós próprios pensamos. E essa é uma opção sobre a proporcionalidade ou desproporcionalidade de uma combinação, nomeadamente agora aplicada a um efeito subsequente sobre a história que já temos, que é a história de, como disse o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que desde 2015 já ninguém recorre ao PAEL, e obviamente que só 103 municípios recorreram ao PAEL, e dos 63 municípios já pagaram integralmente o PAEL, e só 2 é que estão neste momento ativos, e um está integrado no programa de ajustamento municipal do apoio municipal do FAM. Por isso a questão é proporcionalidade, desproporcionalidade, e não parece que seja numa razão de querer perdoar quem quer que seja esta matéria. A questão é aquilo que é uma combinação, feita obviamente ao nível do processo tutelar, de uma proporcionalidade desproporcional que só o legislador o caberá aferir na sua precisão e na sua minudência, obviamente sobre a aplicação daquilo que se trata. Porque verdadeiramente o que se trata e o objetivo sempre do PAEL foi que as câmaras recuperassem dívidas de curto prazo que tinham, ou superiores a 90 dias, que tinham em relação aos seus credores, injetando dinheiro na economia local, não prejudicando os credores municipais e, obviamente, que se injetasse ou que se resolvesse por via deste PAEL, através de um empréstimo feito pelo Estado português, aos municípios com uma taxa de juros que andava à volta de 3%, para que se resolvesse as questões. Questões essas que foram cumpridas, que foram liquidadas, injetou-se o dinheiro e as câmaras municipais, na esmagadora maioria, 63 e 37 que já estão no equilíbrio financeiro dos municípios, conseguiram resolver este assunto. Por isso, digamos que foi um objetivo bem conseguido, a medida foi dimensionada, como sabem, em determinada altura entrou a lei dos compromissos também, que veio também, de alguma forma, limitar a assunção de novos compromissos e o ponto de situação do equilíbrio municipal é evidente. Em relação à questão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu tenho formação jurídica e, obviamente, defendo integralmente que a lei deve ser geral e abstrata, como parece que estas propostas são para aplicação, na perspectiva do legislador, de uma ponderabilidade, daquilo que é o reconhecer uma vontade dos próprios municípios em assumir ou não a taxa máxima do IMI. E se isso deve dar uma determinada sanção. Por isso, é essa a questão que está basicamente aqui e, obviamente, a lei deve ser geral e abstrata. O que eu quero dizer, Sr. Deputado, é uma coisa muito simples. Todos os processos que a Inspeção-Geral enviou para o meu gabinete estão, neste momento, avaliados. Alguns já estão homologados e todos eles que serão homologados ou vão ser homologados, serão homologados na vigência da presente lei. Isso pode ter a certeza absoluta. Porquê? Porque eles foram recebidos no gabinete no âmbito desta lei e o ponto de questão é que eles serão homologados na vigência da presente lei. E já estão todos avaliados pela minha equipa, como não podia deixar de ser uma avaliação prévia. Eles já estão aqui há algum tempo, é verdade, mas obviamente também fica esta minha garantia que serão todos despachados devidamente homologados na presente lei. No âmbito da presente lei em vigor, independentemente desta iniciativa legislativa. Depois também queria dar uma nota aos deputados. Eles não são 11, são 10, sendo certo que 3 estão homologados, 1, 2, 3, 6 estão obviamente avaliados e aguardam a homologação que serão feita nesta presente lei e 1 está em processo judicial.
Se me permitisse, Sr. Deputado, eles não estão homologados, não estão finalizados, não regressaram, ainda estão sob a forma de proposta, e se me excluir de dizer os nomes, eu agradecia, porque acho que o que interessa aqui em termos é se eu irei homologá-los todos na vigência da presente lei, e a resposta é sim. Não há aqui nenhum fugir a coisa nenhuma, nem aproveitar qualquer iniciativa legislativa para fazer o que tenha a fazer depois da devida avaliação por parte dos termos da IGF. E eles estão todos em condições de ser homologados. Para já era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós concluímos aqui esta audição. Agradeço-lhe mais uma vez a presença e até uma próxima oportunidade. E gostaria de dizer aos colegas estas audições da manhã estão terminadas. Nós tínhamos inicialmente previsto mais a Associação de Municípios, que, de facto, por razões que invocou, não pôde estar presente. Portanto, estão terminadas as audições. De qualquer maneira, ainda temos algum tempo para dar a palavra aos colegas, se entenderem, fazer alguma observação de caráter geral. No meu caso, pedi palavra, se Presidente, é por uma interpelação à mesa. Se me permitir. A reunião, ainda estamos no âmbito destas audições. Sr. Presidente, em nome do princípio da lealdade parlamentar e do respeito institucional, que é devido ao Governo, anunciar à Comissão que o PSD irá requerer junto de Vossa Excelência que os dados não foram agora fornecidos, pelos motivos que o Sr. Secretário de Estado invocou, nomeadamente quais são os municípios e as respectivas datas de recepção dos relatórios, nós iremos solicitar junto de Vossa Excelência que esses dados sejam fornecidos sob caráter de reserva à Comissão Parlamentar. E queria anunciar agora, o requerimento entrará naturalmente hoje durante a parte da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Aguardamos, digamos, essa proposta e naturalmente que lhe demos continuidade. Fica aqui, digamos, terminada esta audição. Vamos encontrar-nos logo à tarde aqui nesta mesma...